Bom, gente, tudo bem? Tudo bem? Todo mundo está me perguntando, professor, será que esse tal do coronavírus vai afetar a economia do planeta e tudo mais? Como vai ficar isso daí? O nosso Brasil, e como é que fica todas essas situações? E tralalalala. Então vamos fazer uma análise da área econômica, né, de economia planetária em relação ao vírus coronavírus. Bom, primeira situação que nós temos que entender. O vírus, ele ainda está numa situação onde ou ele expande estrondosamente, como aconteceu no término da Primeira Guerra Mundial, onde matou-se mais do que a própria guerra inteira, né? Que teve um período de uma gripe que apareceu na época que dizimou milhões de pessoas, certo? Ou nós, conforme o vírus vai entrando no corpo humano, nós vamos nos adaptando e vamos criando os nossos anticorpos para segurar esse crescimento, essa expansão. Como também pode-se descobrir uma vacina de forma urgentíssima também para controlar essa situação. Bom, primeira situação que nós temos que entender, primeira coisa que nós temos que entender, o que está hoje? Hoje é dia 27 de janeiro de 2020. Como está hoje? Está, abre aspas, fecha aspas, controlado. Ou seja, não se dissipou para o planeta inteiro, mas para alguns pontos específicos do planeta. E isso não impede com que, de fato, aconteça coisas que nós não desejamos, que seria a expansão dele para todos os cantos. Bom, esse é um fator. Então nós vamos ter que trabalhar com suposição, tá ok? Vamos supor que essa expansão seja grandiosa para a gente poder fazer uma análise de possibilidade e não de uma verdade fixa absoluta, tá ok? Uma possibilidade. Bom, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender: todas as vezes que se tem catástrofes, se tem problemas globais, todas as vezes que se tem problemas grandes, problemas gigantescos, sempre tem corrida atrás de alimentos. Ponto. Teve um furacão nos Estados Unidos, todo mundo vai atrás de água, comida e todo mundo para se estocar. Teve um problema de uma catástrofe não sei aonde, todo mundo vai atrás de comida e água para se estocar. Na China, o que aconteceu? O governo de lá fez algumas medidas e todo mundo começou a correr atrás dos supermercados para comprar as comidas para ter estocado. Certo? Inclusive na televisão vi um rapazinho que conseguiu comprar só meia dúzia de coisinha e falou, cara, não tinha mais nada. E se eu ficar sem, eu tô lascado. Bom, cada um é cada um. Por isso que eu sempre fiz vídeos falando para as pessoas: tenham precaução, mantenham sempre seu estoque naquele nível normal, um pouquinho mais, para pelo menos durar uns 30 dias, que é o tempo de você poder achar uma coisinha aqui, outra coisinha lá, e você ter situações para se regular. Bom, segunda situação que nós temos que analisar. Eles fecharam cidades do tamanho tipo de São Paulo. São cidades monstros, cidades gigantescas. Como é que você fecha uma cidade? Tenta imaginar você fechando a cidade de São Paulo ou Rio de Janeiro, por exemplo. Por mais que eles fechem a rodovia, por mais que eles fechem o aeroporto, meu querido, os caras arrumam jeitinho de ir, tá? Tem uma estradinha, não sei da onde, de uma fazenda, não sei daqui, que uma fazenda não sei de lá. Gente, o período deles lá, que passou nessa semana, foi igual ao nosso Natal. Você acha que você vai ficar sem ver sua família no Natal? Imagina assim: olha, tô correndo risco de vida, posso até morrer. É minha última oportunidade de ver meus parentes. Você acha que você não vai pegar e querer sair voado? Ou então você vai falar assim: eu acho que eu não tenho, se eu ficar aqui eu posso pegar, então eu vou tentar fugir para não pegar. Esse que é o problema. Vocês estão entendendo? Esse que é o problema. Bom, na parte econômica, o que a China fez? Então ela fechou. Então tenta imaginar uma cidade igual a de São Paulo sendo fechada. Ou seja, não entra, não sai, não entra caminhão, não sai e tal. Então o consumo que tem é o que estava lá no estoque deles lá, regulador. E aí?
Isso daí dura quanto tempo? Nós trabalhamos, antigamente se tinha muito estoque, as distribuidoras tinham estoque, trabalhavam com muito estoque. Hoje não, hoje é você vendeu, já compra de em seguida, vendeu, compra em seguida. Todos os supermercados fazem compras semanais. Nenhum supermercado faz compra mensal. Todos os supermercados, hipermercados, atacadistas fazem compras semanais. Ou seja, o giro dos mercados é para uma semana. Uma semana. E se tem uma crise assim que todo mundo vai quer comprar tudo de urgente, não dura nem uma semana. 2 dias no máximo. Vai vendo a situação, presta atenção. Economicamente, o que vai acontecer com a China? A China vai ter uma queda muito grande. Então, o que acontece? Bom, funcionários doentes, então teve casos de médico que morreu, inclusive na China, porque foi atender lá, pelo menos é o que eu vi numa reportagem, que foi atender lá e morreu. E ele fica incubado e ele saiu na nota ontem que eu estava vendo nos jornais, que ele sai sem mesmo estar com febre, então ele já transmite sem mesmo estar com febre. Então é perigoso, não tem como só ficar medindo temperatura para saber o que é, o que não é. Ou seja, a tendência é que se alastre de fato para muitos lugares e muitas coisas do nosso planeta aí, né? Dentro dessa situação. Nós temos até uma boba buzina de carro fazendo um alarme aí, ó. Pá, cuidado, perigo. Efeito especial do plano espiritual. Então, dentro dessa conotação, o que nós podemos entender e o que nós podemos pensar e saber sobre isso daí economicamente? Fechou-se uma cidade gigantesca. Dentro daquela cidade, quantas indústrias tinham? Essas indústrias não vão poder nem mandar para fora e nem receber insumo, por exemplo. Os funcionários, muitos não vão poder ir trabalhar, porque se eles trabalhando tiver tudo junto. Aí um passa o vírus pro outro e todo mundo morre. Como é que é isso daí? E o custo disso aí? Para quem que fica? É muito grande. E a China é um grande produtor mundial de insumos, como também é um grande consumidor de insumos, certo? Então nós temos duas questões aí, duas variantes muito interessantes e delicadas que temos aí. Bom, em questão de países que vendem e dependem da China, Brasil, por exemplo, nós temos quase 1/3 da nossa balança comercial é de comércio com a China. Então você pode ter certeza absoluta que a dor de barriga lá vai afetar nós economicamente aqui. Fato. Então, nós podemos esperar, professor, uma queda da balança comercial com a China? Em primeiro momento, sim. Depois cresce vertiginosamente, porque vai fazer assim, tem uma linha reta. Deu uma queda dessa aí, ninguém pode comprar, ninguém pode vender. Cai. Só que é o seguinte, o estoquinho que eu tinha na minha casa dava para 30 dias. Então tinha umas latinhas de milho, latinha de sardinha, tinha arroz, tinha alguma coisinha que dava para um mês. E eu não fui comprando de picadinho em picadinho, então foi caindo. O que acontece? Quando acabar isso daí, vai dar um pico de crescimento muito grande. Com certeza, muitos comerciantes estão estocando em algum lugar lá na China, porque eles sabem que a hora que abrir as portas de novo, eles vão ter que entrar de forma grotesca para dentro. Se não morrer muitas populações. Imaginemos que for igual da Primeira Guerra Mundial, pós-Primeira Guerra Mundial. Morre tranquilamente uns 10 milhões. A cidade de São Paulo, por exemplo, morre tranquilamente uns 10 milhões de habitantes na cidade. Morreu. 10 milhões. Supondo. Não estou falando que vai acontecer, hein? Estou fazendo uma simulação. Supondo. Aí, o que acontece? 10 milhões que consumia XYZ. Poxa, gente, é muita coisa. Então, é óbvio que isso vai afetar a nossa balança, não só nossa, mas como do planeta, certo? Porque é em cima de consumo que todos os planetas crescem, certo? Se todo mundo consome muito, o planeta inteiro cresce economicamente, e não naturalmente ou de natureza ou coisas similares, tá ok? Então nós estamos num pico desse que é muito delicado, que é muito complicado, que pode sim nos afetar. Na Bolsa de Valores, professor, o que pode nos afetar? Bolsa de Valores, como nós estamos bem pulverizados com pessoas civis muito na Bolsa de Valores, eu acho que não vai afetar muito. Se der umas quedinhas
básicas, mas nada assim de afundar de uma vez, tá? Se fosse empresas que estariam, como que a gente pode falar, explorando as bolsas, né, que o pessoal fala, né, que estariam manipulando as bolsas, aí a gente poderia ter quedas assim violentas para lá. Isso é um lado bom do que aconteceu no nosso país. Outra situação que também pode acontecer no nosso país, câmbio. Quando acontecem essas coisas, as pessoas têm uma tendência muito grande de querer comprar dólares para perna para quem te quer. Se acontecer um problema, eu preciso de dólar para poder fugir. Se acontecer alguma coisa, eu preciso de dólar para poder escapar daqui. Eu vou procurar um chacal para poder me levar embora da China, para me mandar para outro lugar. Isso acontece, viu, gente? Isso acontece. Principalmente em momentos de crise dessa forma, quando começa a ver, morreu um vizinho, morreu outro, entra no desespero e o desespero faz o cara fazer qualquer coisa. Ele vende tudo que ele tem, ele compra o que ele tiver para ele sumir, para tentar escapar da morte, ok? Porque ninguém quer morrer, então todo mundo tenta arrumar um meio de se escapar da morte. Então é uma tendência natural com que o dólar suba a nível mundial, ok? E isso afeta o Brasil também, ok? Lembrando que se sobe o dólar, sobe gasolina, sobe um monte de coisa que traz inflação para o nosso país. Então nós temos que ficar atento, ver os movimentos que o nosso ministro da Economia vai fazer para se precaver de tais situações. Ponto, ok? Muito bem. Professor, mas e aqui o vírus entrando aqui no Brasil? A probabilidade é mínima, é mais fácil ele atingir a Europa, atingir os países vizinhos do que aqui no Brasil direto. Por quê? Porque nós não temos voos diretos para a China, ponto. Sempre tem que passar em alguns outros lugares. Então, em cima dos pontos onde as pessoas param, é que nós vamos saber e ter o termômetro de como é que tá ou como é que deixa de estar. Mas, quando chegar, será que os nossos governantes vão ter o saco roxo igual a China está fazendo? Fechar uma cidade inteira de 10 milhões de habitantes, 12 milhões de habitantes? Gente, hein? Eu acho que aqui no Brasil nós vamos ter esse saco roxo. Será que nós vamos ter o saco roxo de construir um hospital em 10 dias igual eles estão fazendo lá? Mesmo que aquele hospital seja simplesmente para sumir, um sumidouro de pessoas lá, que vai ser, com certeza. Entrou gente contaminada, morreu, meu filho, o que você vai fazer com aquele corpo? Você é obrigado a tacar fogo nele. Mas a minha cultura fala que eu tenho que... Cara, vai se lascar nisso daí. Então, um perigo muito grande nisso daí também, tá? Então, a hora que chegar aqui no Brasil, nós vamos tentar remediar de forma como? De tupiniquim. Então, se por acaso se alastrar, como parece que vai, porque já apareceu vários casos confirmados, Estados Unidos, Europa e mais um monte de lugar, o que pode e vai acontecer conosco? Nós vamos sofrer muito mais do que outros países que são de primeiros mundos, certo? Porque eles têm poder de reação muito maior. Seria mais ou menos o seguinte, para controlar isso daí aqui no Brasil, eu ia precisar de uns 40 bilhões de dólares, por exemplo. 40 bilhões de dólares, nós estamos falando de vezes 4, nós estamos falando de 400 bilhões, por exemplo? Não, um pouquinho menos. Né? Então vamos lá, 40 dá 80 dá 160 bilhões. 160 bilhões, meus queridos, para controlar uma epidemia como a China está fazendo. Os Estados Unidos separou uma verbinha para tal. Esse dinheiro, meus queridos, esse dinheiro é o que não fecha as contas do nosso país. Então, nosso país está com uma dívida desgramada. Tenta imaginar a situação. Você está com seu cartão de crédito já estourado. Seu limite acabou. Seu limite acabou. E aconteceu um imprevisto médico na sua família, aonde o médico falou assim, você tem que comprar esse remédio de R$1.000. Se você não comprar, o seu parente vai morrer. Aí eu falo assim, mas meu cartão não funciona, eu não tenho dinheiro no banco, e agora? Eu saí procurando dinheiro para tudo quanto que é lugar. Esse tempo procurando dinheiro em tudo quanto que é lugar, eu já morri. A minha mulher já morreu, estava no hospital lá, morreu.
Então esse que é o nosso problema. Nós somos um país que não faz reserva. Nós somos um país que não se precavém. Nós somos um país que não se cuida. A gente vende o que a gente come no dia. Então é muito séria a nossa situação, porque nós, por mais que a gente queira falar assim, olha, nós somos evoluídos, não. Então, uma crise dessa, se chega no Brasil, a gente sente muito mais. Então, as finanças, bolsas de valores, ela tem um pico muito mais agressivo, negativo, do que nos Estados Unidos, por exemplo. Porque o poder de reação deles é enorme. Então, se eles chegarem amanhã e falarem assim, nossa, chegou a gripe aqui, bota lá $1 trilhão, fabrica dólar no Banco Central americano e pá! Aqui no Brasil, fabrica real, a nossa moeda vai... Eu não consigo comprar Venezuela, eu não consigo comprar nem com salário mínimo, eu não consigo comprar nem uma mortadela no final do mês. Então é delicado, nós temos que nos precaver, e se eu fosse o nosso presidente da República, eu já faria com que as Forças Armadas já montem estruturas médicas de cabanas para atender esses vírus, essas coisas, porque o exército do planeta tem que fazer esse tipo de trabalho, porque as nossas guerras não é agora mais contra um homenzinho contra um homenzinho, a bombinha aqui contra a bombinha aqui. Nossa luta e nossa guerra é contra o invisível agora. O perigo é esse. Tá ok? Então, respondendo as perguntas, todo mundo perguntou, professor, isso aí vai afetar? Já está afetando a nossa economia de forma lenta, porque ainda as notícias, as informações estão lentas, mas já tem que se precavendo. Ah, mas e se não acontecer nada? Meu querido, eu me precavi. Se não acontecer nada, graças a Deus. Se acontecer, eu já tomei precauções. Então vocês que são meus alunos, vocês que me seguem no canal principal, então vocês sabem que eu já venho falando disso daí já faz um bom tempo. Era questão de tempo para estourar. Eu já venho falando há muito tempo, muito tempo. Eu já venho falando para as pessoas, guarde um dinheirinho para 30 dias, mantenha o seu estoque de alimento um pouco mais regulado, sempre com um mês de duração, porque se acontecer alguma coisa, vocês não precisam ficar desesperados, porque o povo no desespero faz loucura, entra em caos. Inclusive a Netflix fez um seriado agora, chama Pandemia. Vamos ver. Parece que eles sabiam do futuro. Ou já estavam até fazendo e aconteceu. Será que o plano espiritual é besta? O plano espiritual sabe das coisas. Eles não são trouxa não sabe não. Mas vamos ver os cenas do próximo capítulo. Hoje eu vou ficar acompanhando o dólar para ver as movimentações, se sobe, se desce, como é que fica tudo aí, tá? Gente, jamais a verdade absoluta, sem desespero nenhum, tá ok? Não tô falando pra vocês saírem amanhã e hoje tudo correndo, eu tenho que correr. Não, normal, vida normal. As coisas têm que ser normal, só que você vai se precavendo. Em vez de você fazer a compra de uma semaninha, já faz um estoquinho. Em vez de você comprar só um saquinho de arroz, compra mais um saquinho de arroz, um saco de arroz, já faz você viver 30 dias. Ah, mas compra uma latinha de uma coisinha, uma sardinha, acabou, gente. É isso, eu não tô falando pra você pegar e fazer aquela compra no mês. Eu vou comprar Danone pra 50... Gente, não é assim, funciona. Tô falando pra uma coisa tipo de improviso. Olha, eu vou ter que improvisar durante 30 dias. Aí dá pra mim viver do quê? Dá pra mim comer arroz com sardinha durante 30 dias? Perfeito, você vai viver de arroz e sardinha 30 dias. Não tô falando que isso vai acontecer, tá? Estou falando porque se acontecer de chegar aqui, os preços explodem, gente. Aí o seu dinheiro não dá conta. Então um saco de arroz que hoje tá 15, ele vai para 25. Um feijão que tá 8, ele vai para 20. Vocês estão entendendo? Então é para precaver economicamente. Vocês estão entendendo? Mesmo porque o planeta vai requisitar coisas a mais. Ele vai pedir coisas a mais. Ele vai querer se reestruturar com mais força. Então não é assim, e tal, não, é só uma questão econômica de precaução. Então amanhã ou depois, eu vou querer comprar 3 máscarazinhas para minha família. Se você comprar hoje, você paga R$1. Se você comprar amanhã, não é que vai, se explodir, o povo, os comerciantes vão querer vender a R$5.
Então, ou seja, vai gerar uma inflação, força uma inflação. Então essas coisas, essas pandemias forçam a inflação. No Rio de Janeiro não teve problema da água. Uma garrafinha de água que custava R$1, os caras estavam vendendo por 5, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então você se precavenha. Tenha uma estrutura mínima de precaução. Só isso que eu estou falando para vocês. Para vocês não afetarem mais ainda o bolsinho de vocês, se acontecer alguma coisa. Então quem me escutar vai passar por isso sem ondas grandes, na marolinha. Quem não escutar vai passar por aquelas ondas gigantes, porque o cara não vai ter condição nem de comprar comida. Ele já hoje não tem condição de comprar comida dele. Imagine se explode, quintuplica tudo quanto que é alimento. E aí? Entendeu, gente? Então é só isso daí, jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Que Deus abençoe e sem desespero. Namastê, meus queridos.